Não toque no povo de Deus. Bom dia, irmãos, graça e paz. Tudo bem com vocês? Vamos a mais um devocional. Esse será de forma temática, dando uma pausa breve no dia de hoje no livro de Ezequiel, pois eu estava estudando 4 textos de livros diferentes e me chamou a atenção em expressar para vocês no dia de hoje. Quando lemos Juízes, no capítulo 8, vemos Gideão apaziguar com os efraimitas que eles estavam com seu orgulho ferido por não terem participado da glória da vitória contra os midianitas, que estavam fazendo mal à nação. Mas Gideão estava na direção de Deus em suas atitudes e vitórias também. Assim, Deus usa Gideão e seus homens para acabar com esses malignos que feriram os irmãos de Israel na época. E diz a palavra de Deus, mesmo após abater os inimigos ao redor, Israel esqueceu-se do Senhor e foi se prostituir com outros deuses. Ou seja, não é apenas Ezequiel, Daniel, Jeremias e outros que falam da nação de Israel e Judá que abandonam a Deus o tempo todo. Deus livrou a nação através de Gideão e seus homens, matando os reis Zebá e Salmuna, que fizeram atrocidades durante 7 anos de ocupação. Observem que Deus deu a Gideão a vitória com apenas seus 300 homens contra os mais de 15 mil que foram abatidos. Fora os 120 mil anteriores, no versículo 28 diz que os midianitas, irmãos, nunca mais se levantaram e a terra sossegou com Gideão por 40 anos. Devemos levar em consideração que quando se faz mal ao povo de Deus, aquele que o fizer terá consequências. E assim aconteceu com os midianitas. Eles eram também ismaelitas que queriam subjugar Israel. Entretanto, foram abatidos por Deus usando Gideão e seus homens. Infelizmente, a nação se afastou do Senhor. Isto é, ao invés de serem gratos e continuarem na presença de Deus, não. Bastou Gideão sair, se afastaram da presença de Deus. Ao lermos também Atos no capítulo 12, veremos que Herodes estendeu as mãos contra o povo de Deus. Agora foi contra a igreja do Senhor Jesus para maltratar e matou a espada Tiago. E ao ver que isso agradou os judeus, mandou também prender a Pedro. Só que o versículo 7 em diante do capítulo 12 de Atos diz que o Senhor envia um anjo e uma luz na prisão toca Pedro, despertando do sono. O levanta e manda cingir os lombos, calçar as sandálias e lançar às costas a capa e o seguir. E no versículo 11 diz que Pedro pensou ser uma visão e ao sair da cidade em liberdade, logo entendeu que verdadeiramente o Senhor enviou um anjo. E diz o versículo 18 que foi aquele alvoroço entre os soldados e o que havia acontecido na prisão entre os guardas. E Herodes, após os punir, agora ele quis se exaltar. Em seu discurso junto ao povo, esses os chama de voz de Deus e não de homem. E como ele, Herodes, não deu a glória a Deus, o anjo tocou nele e o feriu. E este foi comido por bichos, por vermes de dentro para fora. Assim acontece com aqueles que fazem mal contra o povo de Deus. Se lermos também, irmãos, Jeremias no capítulo 23, veremos que a nação de Israel sofreu porque foram desobedientes ao Senhor. E muito pior que isso, estavam fazendo sacrifícios aos deuses pagãos. Estavam piores que ímpios. Deus então envia Nabucodonosor, como diz o versículo 7 de Jeremias 21, que os entrega a eles. E muitos morreram à espada, outros de fome
Isso tudo na mão de Nabucodonosor. Fizeram mal e o seu mal será pago igualmente. Nos 3 casos, irmãos, o mal dos midianitas, o mal de Herodes e depois o mal de Israel e Judá, chegamos à conclusão que aquele que o mal faz, a consequência é ter sobre ele o próprio mal. Se lemos agora no Marcos, no capítulo 7, veremos os fariseus indagando a Jesus com coisas banais, as tradições deles, como, por exemplo, se lavarem antes de comerem, ou tipos de comidas. Isso tudo era tradição e não mandamentos. Jesus então traz um ensinamento e enfatiza a eles que o que contamina não é o que entra, o que se come, e sim o que sai da boca do homem é o que contamina. Ou seja, se o interior do teu coração for mal, vai sair coisa má, coisas ruins. E no versículo 21 em diante, ele menciona várias coisas ruins que eles faziam e, consequentemente, todos pagaram por seus erros. Irmãos, também tem aqueles que buscam bem, estes terão bem. E então enfatiza logo após no versículo 24 do mesmo Marcos, no capítulo 7, sobre a mulher de nacionalidade sírio-fenícia, que nem israelita ela era, mas ela conseguiu a vitória, que Jesus expulsasse o demônio da filha dela. Ela buscou o bem e com certeza tinha um bom coração. Jesus deseja usar ela para ensinar a seus discípulos e diz que primeiro iria abençoar os filhos e não se deve dar o pão dos filhos aos cachorrinhos. Contudo, grande era a fé da mulher e diz o texto que até os cachorrinhos comem debaixo da mesa dos filhos. E pela fé dela, Jesus dá a vitória. Diz no versículo 29 que ele falou: vai que tua filha foi salva. Assim, amados irmãos, irmãs e ouvintes, aquele que o mal faz, ganha o mal. E aquele que busca o bem, este recebe do próprio Senhor Jesus o bem. Sejamos sábios, irmãos, vivamos no bem. Este é o exemplo importante tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento. E esse bem chama-se Jesus. Que todos entendam que aquele que tocar um dedo no povo de Deus, hoje chamamos de sua igreja em Cristo Jesus, esse mal terá consequência. Por isso, melhor sempre é estar com Deus através de seu Filho Jesus, buscando o bem. Amém, irmãos? Vamos orar. Seu Deus eterno Pai, muito obrigado, Deus, por esse privilégio de chegar à tua presença em nome de Jesus. No qual agradecemos, Pai, por esse momento de tua palavra, que, ó Deus, usado 4 textos diferentes, Pai, para entendermos que o Senhor abençoa aqueles que estão no bem. E o Senhor também, Deus, infelizmente, a consequência daqueles que buscam o mal, terá o mal. Por isso, Pai, louvamos ao Senhor pela vida dos irmãos, das irmãs e dos ouvintes, que eles entendam isso, a necessidade de se manterem sempre no bem, sabendo eles que o Senhor é o maior. Então, aquele que tocar no povo de Deus, na igreja do Senhor Jesus Cristo, terá a consequência. Por isso, estamos do lado do maior, e eles entendam isso, que a melhor escolha que podemos fazer, ou seja, o melhor chamado que Jesus fez a nós de estar na presença dele, sejamos sábios e vamos nos manter na presença dele, aceitando esse chamado do Senhor Jesus. Essa é a minha oração, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Que Deus abençoe. Tenham todos um excelente dia e até amanhã, se Deus nos permitir.